Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós começamos mais uma série de mensagens, aproveitando aí o mês de agosto, que na Igreja Presbiteriana é o mês dedicado a missões, a reflexão missionária, e nós vamos então falar sobre um tema que é a essência da igreja, o que não pode faltar. E dentro desse tema do que não pode faltar, nós vamos falar sobre que não pode faltar para a igreja ser missionária, não pode faltar uma boa teologia, não pode faltar também amor às pessoas. O nosso terceiro tema é que não pode faltar unidade interna. O quarto tema é que não pode faltar uma prática consistente, e nós fechamos essa série de mensagens falando sobre a que não pode faltar a nós, como Igreja do Senhor, coragem para lutar. Eu escolho esse tema e proponho esse tema para nós. Se você participou da escola dominical, você viu que lá nós também estamos falando sobre igreja, mas lá nós estamos falando mais sobre um aspecto doutrinário da doutrina, né? Daquilo que é entendido nos nossos sistemas, né, de doutrina como eclesiologia. E aqui nós vamos falar um pouco mais prático sobre a vida do dia a dia da igreja. Então, eu entendo, irmãos, que missão ou que a missão da igreja é muito mais do que fazer missões, né? Eu estive envolvido aí por 9 ou 10 anos com missões nesse sentido, de ir a um lugar, pregar o evangelho para pessoas que ainda não conhecem, e eu tenho as minhas concepções próprias do que isso representa como eficácia, como benefício para a igreja e como prejuízo. E no decorrer do tempo eu vou compartilhando alguma dessas percepções que eu tenho, mas aqui para início da nossa conversa é importante dizer que eu entendo que a essência da igreja ou a missão da igreja é mais do que isso, né? Então, nós vamos olhar aqui para a carta de Paulo aos Efésios como uma carta que nos instrui a aspectos essenciais da igreja, sendo que missões ou fazer missões é um desses aspectos. Não deixa de ser, não é menos importante. Nós devemos investir nisso, mas nós precisamos investir também de uma forma adequada nisso, né? Então, olhando para a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos expor esses 5 temas para falar sobre o que é a essência da igreja. Hoje nós começamos com o tema da boa teologia, e para isso nós vamos olhar o capítulo 1 de Efésios, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Eu vou lendo os versículos à medida que eu vou expondo, para ficar um pouco mais fácil. E também gostaria de fazer um desafio para você. Como esse mês de agosto nós vamos estudar nos domingos a carta toda, né, dos Efésios, eu gostaria que você lesse essa carta durante esse mês. E eu queria que você fizesse isso de duas formas. A primeira delas é lendo talvez um capítulo por dia. Efésios tem 6 capítulos, é possível aí fazer uma distribuição e ler tranquilamente toda a carta, fazendo reflexões, anotações, de repente surgindo até dúvidas que você pode anotar e mandar para mim. E uma outra forma de ler a carta aos Efésios, que aí é um desafio para você, é que você lesse essa carta pelo menos uma vez, do início ao fim, direto. Você escolhesse um dia, um momento que você está um pouco mais tranquilo e lesse a carta toda. Por quê? Porque nós não lemos cartas que nós recebemos, hoje muito menos, né? Nós recebemos cartas e nós estamos acostumados aí com mensagens tão curtas, né? Mas quando você recebia uma carta, você não lia um parágrafo, deixava para o outro dia. Você lia a carta inteira. Então, existe um aspecto de sentido naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta, que é importante que a gente leia ela de uma vez, e talvez isso até mude um pouco a sua percepção do que o apóstolo Paulo está falando à igreja, porque deixa de ser quebrado, né? Deixa de ser parcial aquilo que ele está dizendo. Bom, então nós vamos falar hoje sobre um aspecto que é essencial da igreja, que é o aspecto da boa teologia. Então, se nós queremos cumprir a missão de Deus como igreja,
nós precisamos ter uma boa teologia. Ah, olhe comigo aí, como Paulo começa essa carta, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesses dois versículos, irmãos, Paulo expressa 4 ideias que são importantíssimas. Eu não vou me deter longamente a cada uma delas, mas é muito importante que a gente faça um destaque. A boa teologia de Paulo ensina que a igreja de Deus é uma igreja composta por pessoas que são santas e fiéis. E isso não é uma característica das próprias pessoas ou porque elas são muito boas, mas são dons que Deus atribui a essas pessoas. Então, eu e você somos santos e fiéis. É claro que você olhando para a sua vida, olhando para a realidade da igreja brasileira, você vai dizer, bom, talvez a igreja que Paulo está falando é uma outra igreja, não essa. Mas não, somos nós mesmos, né? Então nós somos pessoas que são separados e estão num processo de santificação e que se tornam fiéis a Deus, né? Fiéis a Jesus Cristo. E mais do que isso, Paulo, por entender que nós estamos num processo, ele continua o versículo dizendo: graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus. Graça e paz, que é a forma que muitas vezes nós nos cumprimentamos, também são dois elementos que são dons de Deus, né? A graça é receber algo que nós não merecemos e a paz é o aspecto daquilo que Jesus conquistou para nós ou daquilo que o judeu eh, costuma, né, usar como a palavra shalom. E a ideia do shalom é muito mais do que paz como ausência de guerra, ausência de conflitos, mas de uma plenitude, de uma satisfação completa da sua vida. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele afirma que a igreja é composta por santas, por pessoas santas e fiéis, ele diz: olha, ainda assim que Deus derrame da graça dele, ou seja, dê coisas a vocês que vocês não merecem e estabeleça a paz que já foi conquistada por Cristo, é claro, mas que ela seja ainda mais perceptível para vocês. É assim que Paulo começa. E boa teologia começa olhando para a igreja como pessoas que foram separadas e que estão sendo qualificadas para o exercício daquilo que Deus deseja neste mundo. Então, veja, nós temos tantas críticas eh, terríveis, eu diria, quanto à igreja, ou nós temos um desânimo muito grande com relação à igreja, com relação à liderança, enfim, seja lá qual for a nossa linha de pensamento, mas nós não podemos esquecer que esse povo que está reunido em nome de Jesus Cristo, que foi separado para estar debaixo do senhorio dele, é um povo que tem essas características. E isso também nos ajuda, irmãos, a entender que quando nós corremos, né, o risco de fazer críticas a determinadas igrejas, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Então, não estou falando de igrejas que necessariamente ensinem um evangelho errado. Essas igrejas elas precisam, nós talvez vamos debater teologia com essas pessoas, mas nunca esquecendo que existem pessoas ali que compõem esses grupos que podem ser pessoas separadas, ou seja, santas, e que são fiéis de fato a Jesus Cristo. Eu sei que isso gera um incômodo em nós, porque nós queremos fazer um pacote das pessoas. Então, eu vou fazer aqui uma citação, né, de nome só para a gente entender. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Igreja Universal, nós queremos colocar todas as pessoas que estão ali num pacote, como se todos fossem infiéis, como se todos fossem hereges, como se todos fossem rebeldes a Deus, e jogar todos eles fora juntos. Não dá para a gente fazer isso, ainda que nós discordamos, eu diria que 100% da teologia que é pregada ali. Mas quando nós olhamos para as pessoas que se reúnem ali, é claro que nós vamos encontrar pessoas ali que estão de fato com o seu coração, talvez num lugar equivocado, mas com o seu coração
buscando sinceramente a Deus. Eu sei que isso gera muita discussão, muito conflito, mas veja que o apóstolo Paulo, na sua maneira de entender a igreja, ele entende que nós somos essas pessoas. Bom, aí nós entramos no capítulo 3, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, numa descrição que o apóstolo Paulo faz da Trindade. E aqui nós precisamos ter bastante clareza a respeito do que o apóstolo Paulo está falando. E a boa teologia, ela começa exatamente por ter um relacionamento adequado com Deus. Não é possível que a gente tenha uma teologia boa, saudável, se o nosso relacionamento com Deus ou se a nossa visão a respeito de Deus é uma visão equivocada. Então, irmãos, nós começamos aqui no versículo 3 até o versículo 6, falando a respeito de Deus, o Pai. Veja só o que o apóstolo diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos tem concedido gratuitamente no amado. Então, se nós queremos ter uma boa teologia, nós precisamos ter uma visão de Deus o Pai adequada. Quem é Deus o Pai? Deus o Pai é aquele que rege todas as coisas, é aquele pela mão que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. É na mão de Deus o Pai que essas coisas estão, né? Então, nós temos uma afirmação no versículo 3 que mostra a percepção prática do apóstolo com relação ao seu relacionamento ou o relacionamento da igreja, e eu diria até do mundo, com relação a Deus o Pai. Ele faz uma afirmação, ele é aquele, Deus o Pai é aquele que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, ou seja, Deus o Pai não é alguém que está sentado, sabe aquela figura de Deus como uma pessoa de cabelos brancos com um raio na mão? Isso aí está muito mais para a mitologia grega do que para cristianismo. Ou ainda, nós podemos ter uma visão de Deus como um vovô, né, sentado numa cadeira bem confortável, ah, com uma camisa daquelas assim, xadrez, felpudinha, né, que a gente vem e abraça e ele sempre tem uma conversa gostosa com a gente, nunca nos corrige, sempre que o nosso pai vai nos corrigir, ele entra no meio da conversa. Deus não é essa pessoa, né? Então, a boa teologia começa em observar aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus. E nós já temos estudado nesse ano que Deus é um Deus que tem atributos como o amor, mas também tem atributos como a justiça. Ele tem atributos da bondade, mas ele também corrige, né? E o apóstolo Paulo então diz, e isso é uma expressão daquilo que ele entende de Deus. Ele diz: olha, Deus é aquele que nos abençoa, Deus é aquele que tem o desejo pelo nosso bem, né? Especialmente pela igreja, claro, afinal de contas, o filho dele foi entregue por nós, mas é essa a característica. Então, a pergunta para você é: como que você apresenta Deus para as outras pessoas? Será que ao falar que você é um cristão, que você crê que existe um Deus que controla todas as coisas, como que você passa isso para as pessoas? Porque na minha percepção, quando eu leio isso aqui, se fosse pela primeira vez que eu estivesse lendo, eu ia entender que esse Deus que está no céu é um Deus que quer o meu bem. Porque se ele não quisesse o meu bem, ele não me dava coisas boas. Ele me dava maldições, não bênçãos, né? Então, nós precisamos ensinar para as pessoas que Deus, o Pai, é aquele que nos abençoa. E a correção dele, muitas vezes, na nossa vida, perdão, a correção dele sempre na nossa vida é uma bênção. Então, isso começa com uma percepção minha, isso aumenta numa percepção nossa comunitária, e isso precisa ser expresso para as pessoas lá fora dessa maneira. Paulo também diz que esse Deus é aquele
que nos escolheu, né? E ele escolheu cada um de nós, os seus eleitos, para ser santos e irrepreensíveis. Ele não nos chamou simplesmente para a gente ser uma elite de pessoas que tem uma roupa diferente, que se veste diferente, que fala diferente e coloca os outros numa outra condição, né? Só um parênteses aqui, esses dias eu fui à feira e eu esperando ali que o meu pedido fosse entregue, tinha um rapaz do lado, chegou mais um e eles começaram a conversar. Eu só entendi o que eles estavam falando porque eu sou crente. Mas uma pessoa que não conhece, que nunca frequentou a igreja, não conhece esse linguajar, não entender nada do que eles estavam falando, né? Porque um já chegou chamando o outro de varão, e, gente, para quem não é da igreja, varão é aquele negócio que coloca cortina, né? Mas veja, às vezes a gente quer fazer com que aquilo que Deus nos deu seja algo exclusivo, sendo que aquilo que Deus nos deu é para ser compartilhado, é para ser estendido para as outras pessoas. E aí a gente fica pensando que Deus ele está querendo fazer um grupinho seleto de gente boa, né, de gente melhor do que os outros. Não é isso que ele está fazendo. Diz também que ele nos adotou. Olha só, recentemente nós falamos na escola dominical sobre isso, uma doutrina belíssima, né? O aspecto de Deus não só apenas nos adotar, dar o seu nome a nós, mas também de estabelecer um vínculo onde agora nós não somos mais desgarrados, não estamos perdidos, pelo contrário, nós fazemos parte da família de Deus. E esse texto, do versículo 3 ao versículo 6, vai demonstrar uma coisa que nós não podemos esquecer jamais e que faz parte da nossa boa teologia. Todas as coisas foram feitas e são feitas para a glória de Deus. Essa mensagem que eu estou gravando é feita para a glória de Deus. E se ela é mal feita para a glória de Deus. Então veja como que a gente, por ser cristão e entender essas coisas, nós nos colocamos em uma condição muito especial, por um lado, mas por outro lado, que coloca muita responsabilidade sobre nós. Porque não é só a mensagem porque ela é espiritual, que ela é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A forma como eu passei essa camisa, a forma como eu me alimentei, a forma como eu prego o evangelho para as outras pessoas, tudo isso é para a glória de Deus. E a nossa teologia, para ser boa, precisa ensinar para as pessoas que nós fazemos o que fazemos não porque nós somos bonzinhos, não porque a nossa igreja é melhor, não porque qualquer porquê, mas porque a glória de Deus precisa ser manifesta. Então, quando eu tenho um ato de bondade, é a glória de Deus. Quando eu faço alguma coisa que, de certa forma, é entendido como correção com relação às pessoas, eu também preciso fazer isso para a glória de Deus. Depois dos versículos 7 até verso. Meu papelzinho saiu aqui, irmãos. Do verso 7 até o verso 12, nós estamos falando sobre a segunda pessoa da Trindade, que é a pessoa de Jesus Cristo. E o que a boa teologia vai nos ensinar a esse respeito? Aqui eu diria que é onde começa a gente ter algum problema para falar para as pessoas, né? Porque enquanto a gente está falando sobre um Deus que quer nos abençoar, todo mundo gosta, né? É a expressão cotidiana nossa, Deus te abençoe, vai com Deus, né? Agora, dos versículos 7 ao 12, observe aí na sua Bíblia, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
A exposição que o apóstolo Paulo faz a respeito de Jesus destaca, é claro, os temas principais. A remissão de pecados, o sangue dele entregue por nós, fala sobre o benefício de sermos alcançados por essa graça, que é o de sermos feitos herança, né, da parte de Deus. Mas eu quero destacar aqui rapidamente um tema que é essencial quando nós falamos sobre Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre Jesus para as pessoas, nós falamos sobre libertação, libertação do pecado. E é por isso que eu disse que aqui nós começamos a ter algum problema. Porque quando nós falamos sobre Jesus como pensador, e olha que hoje eu acho que não faltam atribuições a Jesus como o maior psicólogo, o maior pedagogo, o maior filósofo, ele é o maior tudo, menos Deus. Então as pessoas adoram as palavras de Jesus, os ensinos dele, e até gostam de falar desses temas, mas não o reconhecem, ou pelo menos não se aproximam dele como Senhor, como Deus, né? E por quê? Porque quando nós falamos sobre Jesus, é inevitável que a gente chegue no tema do pecado. Porque todas as palavras que Jesus falou são uma forma da gente chegar exatamente no cerne daquilo que ele fez, que é morrer por mim e por você. E a morte de Jesus não foi barata. A morte de Jesus não foi para dar exemplo. A morte de Jesus não foi para simplesmente a gente ter uma espécie de mártir. Não, Jesus morreu porque o pecado é real, ele destrói a nossa vida, ele tem destruído a nossa sociedade, e quando nós falamos sobre seguir a Jesus, necessariamente nós precisamos falar sobre pecado. Mas nós falamos sobre pecado primeiro em nós e depois nós falamos do pecado em outras pessoas. Esse movimento de olhar para o pecado primeiro em mim e aquilo que Cristo fez em mim me dá condições de falar do pecado nas outras pessoas. Mas depois que eu falo dele em mim, eu consigo falar dele nas outras pessoas de uma maneira assertiva, excluindo a minha opinião e falando exclusivamente aquilo que Deus diz a respeito de A, B ou C. Então, veja que quando nós falamos sobre ter uma boa teologia, nós estamos falando prioritariamente sobre aquilo que Deus fez em nós, e aí nós somos impulsionados a falar para as outras pessoas, mas a partir de uma experiência real daquilo que ele já fez e tem feito na nossa vida. Então, esse texto ele é longo e ele tem uma profundidade imensa daquilo que nós podemos falar sobre a pessoa de Jesus, mas eu quero destacar especialmente essas duas palavras, né? Liberdade e pecado. Então, quando nós falamos sobre Jesus, nós não podemos esquecer que ele é aquele que nos liberta. Da onde? Do pecado. Então, se nós estamos expondo para as pessoas uma boa teologia, uma boa prática cristã, necessariamente nós vamos falar para ela sobre a condição que ela está e sobre o que Jesus fez por ela. Depois, versículos 13 e 14, nós temos a pessoa do Espírito Santo. Veja só, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos, especialmente aqui no que o apóstolo Paulo está dizendo, é que o Espírito Santo é a garantia, é aquilo que empenha a palavra de Deus da nossa salvação. E aqui tem uma imagem, né, uma ilustração que é a do selo. E o selo, não como esse que nós compramos no correio para colocar numa carta, mas como aquele que era um brasão, né? Então, se colocava, fechava a carta, colocava um pouco de cera, normalmente da vela, e aí se batia ali o brasão. Então, quando aquela carta chegava, você já sabia de quem era. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquelas pessoas que são seladas com o Espírito Santo
tem um selo que não é o selo da igreja presbiteriana, nem o selo de um pastor X, mas é o selo do próprio Deus. Então, quando nós encontramos pessoas que estão se opondo a Jesus, nós estamos falando com elas e nos relacionando nessa perspectiva de que nós somos um grupo marcado por Deus e nós não sabemos se aquela pessoa que está do outro lado, ela vai vir a ser um crente ou não. Mas a nossa postura, ela precisa ser a partir daquilo que Deus conquistou por nós e colocou para nós. Então, o testemunho cristão, ele nasce não de uma obrigação que eu tenho com a minha denominação ou com qualquer coisa que seja, mas ela é anterior a tudo isso no que se refere a ter um compromisso com o Deus que me fez ser salvo, né, que me salvou. Então, veja, o apóstolo Paulo ele começa a sua carta dizendo que é essencial que a gente entenda que Deus o Pai, Deus o Filho e Espírito Santo precisam ser muito bem definidos para nós em função e em relacionamento. Com cada um deles nós nos relacionamos, e aqui é claro que nós estamos fazendo uma distinção, mas nós entendemos que Deus é um só, mas a maneira como nós nos relacionamos com Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Dessa forma nós vamos crescendo nisso. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios, e ela é uma carta que eu utilizo sempre que eu estou fazendo discipulado com alguém, porque quando nós terminamos essa primeira parte aqui do versículo 14, a pessoa fica com a impressão assim, nossa, eu preciso de livros. E olha o tanto que tem aqui atrás, né? Mas assim, a pessoa fica pensando, eu preciso de teologia, eu preciso consumir teologia. Eu vou entrar agora mesmo aqui no YouTube e vou assistir todos os vídeos do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes e de outros, e eu vou consumir teologia porque o apóstolo Paulo falou de teologia e teologia é importante, e eu preciso disso, e o pastor lá da igreja falou que boa teologia é fundamental para a igreja para ter a essência do que é ser igreja. É verdade, mas não é tudo. Porque o versículo 15 lembra que é uma carta e que a carta não é lida em pedaços. A carta ela é lida inteira. No versículo 15, Paulo diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Boa teologia conduz necessariamente à boa piedade. Boa teologia conduz necessariamente a uma prática cristã real. Boa teologia necessariamente vai nos levar a dobrar os joelhos diante de Deus. Boa teologia certamente nos fará ter amor, apreço, cuidado pela palavra de Deus. Então, se eu leio 50 livros de teologia por mês, por dia que seja, mas eu não me atento à palavra de Deus como a verdade, como algo que precisa ser aplicado no meu dia a dia, não adiantou muito. Eu vou arriscar falar uma coisa aqui que talvez te incomode, mas, irmãos, não tem quem conheça mais de teologia do que Satanás. Ele conhece praticamente tudo. E eu diria que ele deve ter até muitos versos bíblicos decorados. Mas isso não faz diferença nenhuma para ele. Eu tenho feito uma crítica já há algum tempo com relação à quantidade de filósofos hoje que nós temos, alguns famosos, né, alguns aí virando meio que youtubers, sei lá, falando e utilizando o texto bíblico como uma plataforma para se promover ou para promover os seus conhecimentos, né? Mas à medida que essa pessoa ou essas pessoas falam do texto bíblico e daquilo que Jesus disse como conhecimento, ela esfria completamente ou ela tira o que Jesus disse completamente do contexto de uma vida prática.
são simplesmente ideias boas, né? E como eu já repeti aqui um monte de vezes, eu acho que isso é o mal de pastor, ficar repetindo as coisas. Você viu já que boa teologia, que é um dos aspectos essenciais da igreja, ela só pode ser boa teologia se ela reconhece que as palavras escritas na Bíblia não são apenas conceitos, mas são fundamentos para a nossa vida prática, para a nossa vida diária. Então, essa segunda parte do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele expressa, como é comum em outras cartas, o que ele ora. Ele coloca para as pessoas qual é a expressão de oração que ele tem por elas diante de Deus. E é importante, então, a gente reforçar o que eu repeti aqui algumas vezes. A boa teologia necessariamente vai nos levar a uma boa prática. E essa boa prática é a prática da oração, é a prática da comunhão com Deus, é a prática da comunhão com os santos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que depois de entender esse mistério da Trindade, necessariamente nós somos conduzidos a orar para que as pessoas que estão à nossa volta, elas sejam impactadas por essa mensagem. E é por isso que eu, como a pessoa que leva a mensagem, você, como a pessoa que leva a mensagem, nós temos uma responsabilidade muito grande de expor essa palavra o mais fiel possível. O mais fiel possível. Além das minhas experiências, além das minhas expectativas, dos meus pensamentos, eu preciso dizer aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Então, veja só, especialmente aqui seguindo, né, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, até aqui 15 e 16 ele falou que isso tudo faz ele orar. Versículo 17, ele vai dando as razões ou o conteúdo daquilo que ele ora. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele diz basicamente o seguinte: a boa teologia, ela não é um atributo exclusivo de algumas pessoas. A boa teologia não é exclusivo da liderança ou do pastor. A boa teologia é algo que precisa estar disponível e mais do que disponível. As pessoas precisam se apropriar disso, todas as pessoas. Então, é preciso, irmãos, dizer que a boa teologia não tem que estar no pastor ou nos presbíteros, ou talvez até no sentido assim de os professores da escola dominical. É claro que nós vamos ter algumas pessoas dentro da igreja que se dedicam a esse ensino, né, a estudar sobre isso, né? Não é a exigência aqui de que todos os membros da igreja estudem grego e hebraico para fazer uma exegese de um texto. Mas quem dera nós tivéssemos todos os membros da igreja fazendo isso. Já pensou que bênção, que profundidade que a gente poderia ter em um estudo bíblico? Enquanto alguém expõe as linhas principais do texto bíblico, alguém vem contribuindo com outras expressões. Você já pensou o que seria isso, né? Mas é importante dizer que a boa teologia ela não é para algumas pessoas. Ela precisa ser espalhada para todos nós, até para que a gente rompa com alguns pensamentos que a gente tem muitas vezes, de que nós não alcançamos determinados feitos ou não conseguimos pregar o evangelho para algumas pessoas,
porque nós não fizemos um seminário ou porque nós não fizemos um instituto bíblico. Não é isso, né? O ensino da palavra, a boa teologia, o bom conhecimento de Deus, ele está disponível a nós. Então, duas coisas. A boa teologia, ela necessariamente vai levar a gente à piedade, ou seja, vai fazer com que a gente se dobre diante de Deus. É muito difícil eu fazer, não eu, mas assim, você, né, o ser humano, fazer um estudo bíblico profundo, real, e não chegar à conclusão de que ele é um miserável pecador. Se a teologia que a pessoa estudou levou ela a um pensamento diferente desse, ela estudou errado. Ela estudou errado. E, em segundo lugar, cada um de nós precisa se apropriar disso. Inclusive, a oração do apóstolo Paulo é para que você e eu tenhamos sabedoria, para que a revelação do conhecimento de Deus, ou seja, o tirar o pano, né, o enxergar aquilo que estava oculto até então, seja claro para os nossos olhos. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos ter três coisas. Primeiro, que nós precisamos ter clareza do nosso chamado. Então, a boa teologia nos leva a uma compreensão de que nós somos instrumentos de Deus, certo? Depois, ele vai orar aqui dizendo que esse conhecimento, ele necessariamente precisa levar a gente a entender que nós fazemos parte de uma comunidade, né? Nós fazemos parte da herança dos santos, né? Ou seja, existe um tesouro escondido nisso, né? Nós não somos apenas números no hall de membros de uma igreja. Nós somos uma comunidade, nós somos um corpo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na terceira mensagem, quando a gente falar sobre a unidade da igreja. Mas é muito mais do que a gente se filiar a um grupo, é mais do que isso. É estar conectados como comunidade de santos, né? Ele fala também sobre que ele ora para que o conhecimento de Deus, o conhecimento do poder de Deus seja revelado a nós. E é interessante que ele diz que esse poder de Deus é o poder que fez com que Jesus fosse ressuscitado, fosse levado aos céus, aonde nenhum nome está acima do dele, ou melhor, todos estão abaixo dele, mas que esse mesmo Jesus, ele está na igreja, ele está entregue à igreja, ele faz parte de nós como um corpo do Senhor Jesus, né? E é interessante que as expressões, as palavras, né, que o apóstolo Paulo usa, observe aí no versículo 19, ele vai usando palavras aqui como poder, eficácia, força. E, por exemplo, poder é a palavra dinamis, que tem aí uma origem, né, uma raiz daquilo que veio a ser a palavra dinamite, ou seja, algo que explode, né? Quando ele fala sobre eficácia, ele está falando sobre energia. A palavra, né, a tradução, ela poderia ser essa ideia de que algo que conduz energia. A força, normalmente, é aquele atributo, é um atributo de Deus, onde é apresentado tudo aquilo que ele faz, e ele une todas essas palavras para dizer que é isso que eu e você precisamos ter de conhecimento a respeito de Deus. É como se o apóstolo Paulo quisesse que uma bomba de conhecimento de Deus explodisse no nosso coração. Ele quer, na verdade, que a gente não tenha um relacionamento com Deus de forma passiva, de forma apática, mas ele quer que o conhecimento de Deus entre no meu coração e no seu, e em nós como comunidade do Senhor, e faça uma revolução, uma transformação, né, daquilo que nós somos. Então vamos lá para a gente concluir aqui. O bom conhecimento de Deus, a boa teologia, que é uma característica essencial da igreja, ela começa sendo um elemento que nos ajuda a nos relacionar uns com os outros. Nós somos santos e fiéis, mas dependemos da graça e da paz de Deus. Ela passa por um aspecto de que nós precisamos conhecer profundamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nós precisamos também ter condições de comunicar isso para as outras pessoas. E depois, nós precisamos entender que essa boa teologia vai nos conduzir a uma vida prática,
uma vida de piedade, de oração, de leitura da palavra, mas uma vida de desejos contundentes para que as outras pessoas também experimentem isso, né? Então, são muitas coisas, né? E eu espero que Deus possa nos ajudar